Capítulo 106. O Dragão Miragem e o desaparecido Li King 3. Se ele soubesse mais, poderia ter tido outras pistas. Mas agora, onde ele poderia ir para encontrá-lo? Porque aquele guerreiro genético levou a irmã King embora. Ela estaria em perigo depois de tanto tempo. Lu Yuan estava extremamente frustrado. Yuan, você está bem? Ao ver que a expressão de Lu Yuan estava ficando mais feia, a preocupação de Xiao aumentou. Lu Yuan voltou a se rir secamente. Está tudo bem. Quando o irmão Mimi vai voltar? Xiao esfregou a cabeça. Eu também não sei. Liguei para ele esses últimos dias, mas ele não atendeu. Não sei o que ele está fazendo. Você está mesmo bem? Lu Yuan balançou a cabeça. Estou bem, sim. Você conhece Li King? Li King? Eu não a conheço. Ela é alguém para você? Está tudo bem. Irmão, desculpe por incomodá-lo. Vou me retirar primeiro. Se o irmão Mimi voltar, me ligue. Lu Yuan sorriu e se virou para sair. Xiao olhou para as costas de Lu Yuan enquanto ele saía e coçou a cabeça. Por que Yuan está agindo tão estranho? Quem é esse Li King? Ele bocejou, balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Lu Yuan saiu da escola de artes marciais da Ming e caminhou lentamente pela rua, mas sua mente estava pensando rápido. Como ele poderia encontrar Li King? Mesmo que fosse muito difícil, a irmã mais velha King era a que mais se importava com ele. Ele não desistiria assim tão fácil. Ele não podia desistir. Nesse momento, Lu Yuan viu uma figura familiar e fina na estrada à frente. Ele ficou atordoado por um momento e um pouco perplexo. O que ele estava fazendo aqui? Lu Yuan estreitou os olhos e se aproximou. Velho Shui. A figura magra à sua frente, que usava uma blusa florida exagerada e shorts de praia, parou e se virou. Lu Yuan viu os óculos de sol familiares de Shui Wang. Como estava de mau humor, Lu Yuan nem teve coragem de se perguntar por que estava usando aqueles óculos de sol à noite. Velho Lu, já são quase 2 horas. Por que você está aí fora? Você não deveria estar na terra de origem? Eu morri e saí. Shui Wang ficou surpreso. Ele estava um pouco surpreso. Com sua força, você realmente morreu e saiu da terra de origem? Não tive sorte, encontrei neblina na floresta nebulosa. Quando Shui Wang ouviu isso, ele entendeu imediatamente. Então é isso. Então a sua sorte é péssima. Espera aí, você já não tinha saído da favela? Por que voltou? Lu Yuan fez uma pausa e disse. Eu tinha algo para fazer, então voltei. Vendo a expressão feia de Lu Yuan, Shui Wang ergueu as sobrancelhas. Se precisar me dizer algo, não estou querendo me gabar, mas sou um mestre de combate de nível 2 e um pouco mais forte que você. Talvez eu possa te ajudar. Lu Yuan pensou sobre isso e olhou para Shui Wang. Minha irmã foi trazida para cá por um guerreiro genético. Não tenho como encontrá-la. Sua irmã? As favelas são tão grandes. Vai ser difícil encontrar alguém, disse Shui Wang, franzindo levemente a testa. Ao ouvir as palavras de Shui Wang, o coração de Lu Yuan afundou ainda mais. Ele mudou de assunto. E você? Quando Shui Wang ouviu isso, ele parou por um momento e uma expressão inexplicável apareceu em seu rosto. Vou encontrar alguém. Lu Yuan ficou atordoado ao se lembrar daquela figura majestosa. Aquele da gangue dos cães selvagens? Shui Wang ficou atordoado. Olhou para Lu Yuan e sorriu amargamente. Então é assim. Você adivinhou minha identidade. Lu Yuan assentiu e então uma luz brilhou em sua mente. Isso mesmo, com a influência da gangue de cães selvagens, se ele pedisse ajuda na busca, ele poderia encontrar a irmã King. Eu vou com você. Shui Wang ficou surpreso e imediatamente balançou a cabeça. Eu vou sozinha. Ele não é uma boa pessoa. É muito perigoso você ir. Lu Yuan abriu a boca, como se quisesse dizer alguma coisa. Estrondo. Neste momento, o rugido ensurdecedor soou à distância. Lu Yuan e Shui Wang sentiram uma aura extremamente poderosa surgindo à distância. Suas expressões mudaram drasticamente enquanto olhavam na direção do rugido. Capítulo 107.
Talento chocante, batalha mortal nas favelas, Blackwood Street, distrito de Ria. Mesmo nas favelas, esse distrito era sujo e bagunçado. Havia todo tipo de gente entre os inquilinos. Lee King chegou a este bairro sob a orientação de Benjamin. Ela olhou para as pilhas de lixo na rua e não conseguiu evitar franzir a testa. Logo eles chegaram a uma sala. No quarto, Leong e 2 vigias noturnos estavam de guarda perto da janela. As cortinas estavam fechadas e um dispositivo preto estava posicionado na lateral, apontado para o lado oposto. Um vigia noturno observava o dispositivo e observava algo. Ao ver Lee King entrar, Leong e os 2 vigias noturnos se levantaram apressadamente. Meu senhor! Estás aqui? Lee King assentiu. Ela olhou através das cortinas fechadas da sala, como se pudesse ver o outro lado claramente. Shui Rei está do outro lado. Sim, de acordo com as informações que temos, ele não saiu de casa nos últimos dias. Mas não podemos descartar a possibilidade de que ele tenha uma habilidade especial de combate genético que lhe permita sair sem que ninguém saiba. Leong disse. Os cantos dos lábios de Lee King se curvaram, revelando um sorriso. Embora eu não tenha certeza se é essa pessoa, mas, deixe-me perguntar a ele mesmo. Ela deu um passo à frente e desapareceu. O corpo de Lee King apareceu do lado de fora do quarto de Shui Ren no prédio residencial do outro lado da rua. Ela olhou ao redor e uma luz fria brilhou em seus olhos. Ela olhou para o quarto e disse: Você consegue bloquear meu passo espacial instantâneo? Eu realmente o peguei. Uma espada longa e escura apareceu em sua mão, e ela cortou a porta. Vuvuvuvuvu. A porta quebrou, e o quarto ficou como um covil do diabo, escuro como breu. Estranhas sombras negras surgiram, gritando enquanto atacavam Lee King. Você está muito mais forte do que antes, Lee King zombou. A luz da espada brilhou ao seu redor, e o poder das trevas surgiu, matando todas as sombras negras quase instantaneamente. Lee King então correu para o quarto. No quarto, Shui Rei estava sentado de pernas cruzadas na cama. Fios de névoa negra e maligna envolviam seu corpo. Ao lado dele, 2 cadáveres com os olhos arregalados e cheios de medo. Eles eram os outros 2 suspeitos de Benjamin, Lucius e Ellis. Shui Rei olhou para Lee King, seu rosto tomado pela ferocidade. Sua voz tinha um estranho eco duplo. Droga, eu sabia que isso não podia continuar. Fomos expostos. Lee King estreitou os olhos e olhou friamente para Shui Ren. Já que você foi descoberto, então aceite obedientemente sua morte. Vai sonhando. Eu posso ir embora depois de te matar. Shui Ren rugiu. A névoa negra e aterrorizante se agitou e as ondas de ar se ergueram. A sala inteira tremeu, e rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalharam pela parede. A janela se estilhaçou. A aura poderosa estava longe de ser a de um mestre de batalha de 2º nível, como constava nas informações. Era um supremo de batalha de 4º nível. Entretanto, mesmo assim, a expressão de Lee King permaneceu calma. Ela deu um passo à frente, e um poder sombrio e aterrorizante surgiu em sua longa espada. Ela desferiu um golpe, e um ki de espada profundo e escuro atingiu Shui Ren. Os olhos de Shui Ren se arregalaram em choque diante do ki imparável da espada. Ah! Ele rugiu de raiva, e seu corpo de repente explodiu em uma névoa negra. Quando seu corpo explodiu, estranhas sombras negras surgiram do local onde ele havia explodido. Em um instante, encheu a sala inteira, envolvendo Lee King. Os gritos eram estridentes, o suficiente para deixar uma pessoa comum louca. Benção. A espada que rasgou as sombras negras com uma força incomparável. O corpo de Lee King saiu correndo da sala e flutuou no ar. Inúmeras sombras negras saíram correndo da sala. As densas sombras negras eram como nuvens escuras pressionando a cabeça de Lee King. Eram milhares. Na sala oposta, Benjamin, Leong e os outros olhavam para a figura escura do lado de fora da janela, com os olhos arregalados de horror. Com um leve tremor na voz, Benjamin disse: há tantas sombras pretas. Shui Ren é mesmo o hospedeiro da mutação.
Que loucura! Essas eram todas as pessoas que morreram em suas mãos. Em apenas alguns anos, ele devorou tantas almas. Se continuar devorando-as, quem poderá detê-lo? Não só eles. Os movimentos da sombra negra eram muito altos, e quase todos na comunidade estavam acordados. Todos foram até a janela e olharam para as estranhas nuvens escuras lá fora. Estavam todos assustados. Meu Deus, o que é isso? É um fantasma. Tem tantos fantasmas flutuando no céu. E aquele homem flutuando no ar, ele é um guerreiro genético? Para conseguir voar no céu, quão forte ele é? Li King levantou a cabeça e olhou para a sombra negra, com uma forte intenção assassina brilhando em seus olhos. Essas são as pessoas que morreram em suas mãos. Parece que seu nível de mutação não é baixo. As sombras negras não responderam. Rapidamente se juntaram, formando uma enorme sombra negra com mais de 10 metros de altura. A sombra negra flutuava no ar com Ki negro. O poder que ele demonstrou era ainda mais forte do que antes. Mesmo quando comparado a Li King, ele não era muito pior. A enorme sombra negra abriu a boca e soltou um rugido estridente e estranho para Li King. As ondas de ar agitaram os cabelos negros de Li King. Ela silenciosamente pegou um cigarro, acendeu-o e colocou na boca, revelando um sorriso. Interessante. No momento seguinte, seu corpo desapareceu do local e apareceu atrás da sombra negra. Quando ela apareceu atrás da figura negra, a figura negra parou de rugir. Seu corpo se dividiu em centenas de pedaços em um instante, e uma luz negra de espada irrompeu. Capítulo 108. Talento chocante, luta até a morte 2. Abaixo deles, quando Benjamin e os outros viram a cena, todos olharam para Li King com admiração. É o corte espacial instantâneo da sombra do Lorde. Usando o corpo de um rei guerreiro para inscrever o gene monarca. Lorde é realmente poderoso demais. É isso mesmo, você está brincando. Mesmo em toda a aliança humana, o Lorde é um dos gênios mais incríveis, ainda mais no planeta Dak. Parece que acabou. Assim que eles começaram a falar, as centenas de sombras negras que estavam separadas umas das outras se condensaram novamente, tornando-se uma única entidade. A enorme sombra negra desferiu um soco em Li King. O punho carregava uma força aterrorizante enquanto avançava em direção a Li King. A forte onda de ar formou uma tempestade, o lixo voava pela comunidade e as janelas eram quebradas uma a uma. O corpo de Li King desapareceu, e a força de seu punho atingiu a rua do bairro. Estrondo. Com um estrondo alto, um poço profundo com um raio de mais de 10 metros apareceu na rua. O bairro inteiro tremeu. Benjamin e os outros se endireitaram e olharam para o enorme poço. Suas pupilas se contraíram, revelando uma expressão de horror. Essa sombra negra ainda está viva. É realmente um objeto mutante. É muito estranho. Que força poderosa! A força dele deveria estar no reino do rei da batalha, certo? Espero que consiga matar essa coisa o mais rápido possível, senhor. Se permitirem que essa coisa destrua tudo, esta comunidade não conseguirá suportar os danos. Li King olhou para o poço profundo no chão e estreitou os olhos. O corpo dela desapareceu novamente. A sombra negra congelou novamente. No momento seguinte, seu corpo foi dividido em pedaços ainda menores do que antes. Inúmeras luzes negras de espadas explodiram, quase engolindo-o. O corpo de Li King apareceu não muito longe, e ela olhou para o fragmento friamente. Um momento depois, os fragmentos se contorceram e se condensaram lentamente novamente. Li King ergueu as sobrancelhas e disse indiferentemente: não acredito que você possa se recuperar infinitamente. A luz negra da espada explodiu mais uma vez, e a sombra negra que tinha acabado de começar a se condensar foi despedaçada mais uma vez. O corpo de Shui Ren apareceu não muito longe da comunidade. Naquele momento, seu corpo estava um tanto enrugado, e seus cabelos pretos e brancos estavam completamente brancos. Seu rosto estava extremamente pálido. Sua força, que havia atingido o 4º nível do estado supremo de batalha, havia caído significativamente, e sua aura estava extremamente fraca.
Ele olhou para a sombra negra que estava sendo despedaçada e tossia um bocado de sangue. Droga! Droga! Estado do rei da batalha. Aquela pessoa era um rei da batalha. Porque havia uma pessoa tão forte nas favelas. 10 anos de trabalho duro foram em vão. Não, ele não aguentaria por muito tempo. Ela era um monstro. Mesmo que ele usasse toda a sua alma, não seria capaz de detê-la. Vou me retirar para a selva primeiro. Ele agarrou o peito e saiu correndo com cuidado. Depois de correr por uma distância, ele de repente viu duas figuras não muito longe. Depois de ver o rosto familiar de Shui Wang, uma aura escura passou pelos olhos de Shui Ren enquanto ele revelava um sorriso sinistro. No mínimo, posso me recuperar um pouco. Ele se transformou em uma imagem residual e avançou em direção às duas pessoas. Lu Yuan e Shui Wang ouviram o rugido e olharam na direção dele. Quando viram a névoa negra surgindo à distância, seus olhos se arregalaram. O que é isso? Shui Wang ficou chocado. Guerreiros genéticos. Como pôde haver um guerreiro genético tão poderoso nas favelas? Lu Yuan sentiu a aura à distância e ficou chocado. Ele não sabia se era uma ilusão. Uma das duas auras da batalha parecia ser muito semelhante à que ele sentiu em casa. Como ele poderia ser um guerreiro genético desse nível? Porque um guerreiro genético desse nível atacaria a irmã mais velha King? A mente de Lu Yuan estava cheia de pontos de interrogação. Assim que os dois ficaram em choque, uma sombra negra brilhou de repente e avançou em direção a Lu Yuan. A aura poderosa fez os cabelos de Lu Yuan ficarem arrepiados e seu corpo ficar frio. Suas pupilas se contraíram violentamente, e a ameaça fatal o deixou extremamente lúcido. Todo o seu corpo brilhava com uma luz vermelha. A luz vermelha de cobre circulava com força total, assim como a força do aço negro. Sob a ameaça de morte, Lu Yuan extraiu toda a força de seu corpo. O profundo significado da força do aço negro e a experiência adquirida na sala de gravidade passaram por sua mente. Todo o poder do seu corpo foi mobilizado de uma só vez. Seus músculos e órgãos internos vibraram em uma frequência estranha, e seu poder explodiu. Sob tal ameaça mortal, Lu Yuan usou o quarto nível de força do aço negro. O lutador de marionetes apareceu no corpo de Lu Yuan, e a espada pesada apareceu em sua mão. Lu Yuan levantou sua espada para bloquear. O punho de Shui Ren acertou a espada pesada. Estrondo. Uma força violenta jorrou do punho de Shui Ren e atingiu a espada pesada. A espada pesada atingiu o peito de Lu Yuan, e o poder foi liberado. O corpo de Lu Yuan voou para trás. Rachadura podia-se ouvir o som de ossos quebrando. O corpo de Lu Yuan atingiu a parede alta ao lado, abrindo um grande buraco na parede alta. Então, seu corpo caiu no chão. Lu Yuan vomitou uma grande quantidade de sangue. Sua mente ficou em branco por um momento antes de ser inundada por uma dor intensa. Ele podia sentir que seu externo e costelas estavam quebrados, seus braços estavam dormentes e seus órgãos internos apresentavam diferentes graus de dor. Com apenas um soco, Lu Yuan ficou gravemente ferido. Ele não teve muito tempo para pensar. Circulou sua energia espiritual e ativou a habilidade de combate de rejuvenescimento. Sua força vital floresceu em seu corpo. Seu corpo começou a se recuperar. Lu Yuan pegou outro frasco de forte poção de cura e engoliu com dificuldade. A poderosa poção de cura e a técnica de rejuvenescimento funcionaram juntas. Uma sensação de calor percorreu o corpo de Lu Yuan. Seus ferimentos estavam se recuperando em uma velocidade extremamente rápida. Lu Yuan então olhou para a figura ao longe. Ao ver o rosto um tanto familiar e estranho, suas pupilas se contraíram ligeiramente. Capítulo 109. Talento chocante, luta até a morte. Este era o líder da gangue dos cães selvagens? O cabelo de Shui Ren estava branco e ele parecia muito mais velho. Lu Yuan quase não o reconheceu. Mas por que esse bastardo me atacou de repente? A intenção assassina no coração de Lu Yuan fervia, e ele se sentiu um pouco assustado. Se ele estivesse um pouquinho mais fraco, ele teria morrido. Shui Ren mandou Lu Yuan pelos ares com um único soco.
Ao ver que Lu Yuan não estava morto, um brilho de choque brilhou em seus olhos. Mesmo que sua força tivesse sido bastante reduzida, um mestre de combate de nível 2 já deveria estar morto. Um mero lutador de primeira categoria ainda estava vivo depois de levar um soco dele. Por quê? Ele deu um passo à frente, querendo matar Lu Yuan. Nesse momento, Shui Wang estava na frente de Shui Ren. Quando Shui Ren viu Shui Wang, seu rosto ficou frio e ele parou no meio do caminho. Os dois ficaram frente a frente em silêncio. No entanto, foi apenas um momento de silêncio. Shui Ren sabia que a sombra negra não conseguiria conter Li King por muito tempo. Ele não tinha muito tempo restante, então a energia espiritual em seu corpo aumentou. Ao ver isso, Shui Wang exibiu uma expressão inexplicável. Ele franziu os lábios levemente. Como esperado, você quer dar em cima de mim. Shui Ren disse friamente. Você é meu filho. Eu te dei tudo o que você tem, inclusive a sua vida. Estou apenas pegando de volta o que é meu. Shui Wang riu. Ele silenciosamente tirou os seus óculos de sol, e seus estranhos olhos verde escuros queimaram no ar escuro. Depois que minha mãe morreu, eu sabia que esse dia chegaria. Vamos acabar com isso. Os olhos de Shui Ren ficaram escuros quando ele disse: Eu criei você. Acha que pode me derrotar? Uma armadura de couro vermelho escuro surgiu no corpo de Shui Wang. Ele revelou um sorriso radiante. Quem sabe? Uive. Shui Wang berrou de raiva. Uma luz verde escura brilhou em seus olhos enquanto sua aura se elevava bruscamente. Longos cabelos brancos prateados cresciam de sua pele, fazendo parecer um monstro. Habilidade de combate, Fúria do Lobo Prateado. O rosto de Shui Ren ficou sério quando ele disse: Seus genes ainda não foram completamente fundidos. Você não tem medo de mutação se ativar sua técnica de combate à força? O rosto prateado de Shui Wang revelou um sorriso sinistro. Seus olhos brilharam com a determinação de morrer. Não importa mais. Não era meu propósito inscrever o gene do lobo prateado para este momento. Vamos começar então. Fios de luz vermelho sangue apareceram no corpo de Shui Ren, e havia uma tênue névoa negra na luz vermelho sangue. Embora a aura de Shui Ren parecesse extremamente fraca no momento, a pressão ainda fez a expressão de Shui Wang ficar séria. Não sei o que você fez, mas parece que ficou mais forte. Mas não acho que seja algo bom, certo? Shui Ren não disse nada. Deu um passo à frente e correu em direção a Shui Wang. Seu punho, que estava coberto por uma luva com pontas, ficou coberto por uma luz vermelha sangue enquanto ele socava a cabeça de Shui Wang. Punho de sangue, obcecado por habilidades de batalha. O rosto de Shui Wang estava frio enquanto ele desferia um soco em Shui Ren. Estrondo. Os dois punhos colidiram um com o outro, criando um estrondo alto. Shui Wang soltou um gemido abafado e deu alguns passos para trás. Shui Ren deu apenas meio passo para trás. Ele olhou para Shui Wang e disse indiferentemente: Parece que você ainda não é páreo para mim. Shui Wang riu friamente. Ele pisou no chão, causando uma rachadura semelhante a uma teia de aranha. Seu corpo era como uma luz prateada enquanto ele avançava mais uma vez. Os dois trocavam golpes com os punhos e as pernas, cruzando os corpos. De tempos em tempos, os punhos e as pernas batiam na parede, criando grandes buracos. Estrondo. Houve outra colisão. O corpo de Shui Wang foi arremessado para longe e ele se chocou pesadamente contra a parede. O rastro de sangue escorreu do canto de sua boca. Capítulo 110. Cão selvagem. Shui Wang endireitou-se novamente. Cuspiu um bocado de saliva ensanguentada e olhou para Shui Ren. Não muito longe, o cabelo de Shui Ren estava um pouco bagunçado, e sua armadura de couro branco acinzentada estava rachada. Entretanto, sua aura ainda era poderosa. Ele olhou para Shui Wang e disse indiferentemente: Você não é páreo para mim. Ainda não vai desistir. A luz verde nos olhos de Shui Wang brilhou e um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Quem sabe? Nesse momento, Lu Yuan se levantou. Ele esticou o corpo e apertou a espada pesada na mão.
Seus olhos ardiam de raiva enquanto olhava para Shui Wang e sorria. Velho Shui, deixe-me ajudá-lo. As pupilas de Shui Ren se contraíram em choque quando ele viu Lu Yuan se levantando como se estivesse ileso. Você está bem? Como ele pôde se recuperar tão rápido de uma lesão tão grave? Shui Wang também ficou surpreso. Ele ficou um pouco surpreso. Então, ele olhou seriamente para Lu Yuan. Velho Lu, isso é um assunto entre mim e ele. Aconteça o que acontecer, não interfira. Mesmo que eu morra. Este é o único pedido que tenho na minha vida. Lu Yuan ficou surpreso. Olhou nos olhos verdes escuros de Shui Wang e ficou em silêncio. Assentiu lentamente e sorriu. Não morra, não quero recolher seu cadáver. Shui Wang sorriu e não respondeu. Não importa se é um ou dois, para mim é tudo a mesma coisa, zombou Shui Ren. Mesmo depois de dizer isso, ele ainda tomou a iniciativa de atacar Shui Wang novamente. Lu Yuan se recuperou tão rápido que se sentiu um pouco pressionado. Ao ver isso, Shui Wang soltou um rugido furioso. Seu corpo inteiro brilhou como uma luz prateada e os pelos em seu corpo aumentaram novamente. Até seu tamanho corporal aumentou e seu rosto ficou ligeiramente distorcido. Ele parecia um lobisomem em pé. Ao ver isso, as pupilas de Shui Ren se contraíram. Você sofreu mutação por vontade própria. Você é louco. Uiva. Vem, pai. Sob o testemunho do espírito de sua mãe no céu. Vamos acabar com isso. Shui Wang levantou a cabeça e rugiu. Ele bateu os pés e aumentou consideravelmente a velocidade. Seu corpo apareceu instantaneamente ao lado de Shui Ren. A manopla pontiaguda avançou em direção ao rosto de Shui Ren. Shui Ren virou a cabeça abruptamente, e 4 marcas claras de garras apareceram em seu rosto. Antes que ele pudesse reagir, Shui Wang levantou a perna e chutou o peito de Shui Ren. Estrondo. O corpo de Shui Ren foi lançado voando e ele bateu na parede, criando um buraco fundo. Shui Wang não parou. Ele avançou direto em direção a Shui Ren, que estava no poço profundo. No poço profundo, uma névoa negra girava nos olhos de Shui Ren, e uma expressão feroz apareceu em seu rosto coberto de sangue. Você está procurando a morte. No momento seguinte, rugas apareceram em seu rosto e sua pele enrugou-se um pouco mais. Ele parecia ter envelhecido um pouco mais. O que se seguiu foi que sua aura aumentou bruscamente. Estrondo. Shui Ren saiu correndo do poço profundo e colidiu com Shui Wang. As ondas de choque da batalha entre os dois foram mais intensas do que antes, e a batalha ficou ainda mais intensa. A cada golpe, sangue novo jorrava dos dois. As poderosas ondas de batalha forçaram Lu Yuan a recuar. Enquanto viajava pela floresta enevoada, Lu Yuan absorvia cristais espirituais e continuava a temperar sua cadeia genética. O afiamento da luz vermelha de cobre já havia atingido 100%, e até mesmo o afiamento do rejuvenescimento havia atingido 6%. Sua força já era considerada muito alta entre os de primeira linha. Entretanto, Lu Yuan ainda se sentia extremamente perigoso quando se deparava com 2 especialistas no nível máximo de mestre de combate que lutavam até a morte. A batalha durou apenas alguns minutos. Após outra colisão, o punho de Shui Ren atingiu o ombro esquerdo de Shui Wang. Estrondo. O ombro de Shui Wang explodiu e seu braço caiu no chão. Shui Wang não se deixou abater. Agarrou o braço de Shui Ren com a mão direita e o torceu com força. Rachadura. O braço de Shui Ren estava quebrado. Os dois rugiram ao mesmo tempo. Levantaram a perna direita e se chutaram. Bum! 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 Suas pernas direitas colidiam repetidamente, causando estrondos altos. O tremor secundário se transformou em ondas de ar que se espalharam em todas as direções. Até Lu Yuan, que estava longe, conseguia sentir o vento. Cachau! Os dois estavam completamente em um frenesi de matança e só pararam quando o som de ossos quebrando veio de suas pernas. Suas mãos direitas ainda intactas mais uma vez se lançaram uma contra a outra. Ao mesmo tempo, atingiu o peito da outra parte. Estrondo.
Os dois foram arremessados para longe e caíram pesadamente no chão. Suas auras ficaram muito mais fracas devido aos ferimentos graves. Mesmo assim, eles se levantaram novamente. Embora uma das pernas estivesse quebrada, eles pareciam não notar nada enquanto atacavam um ao outro novamente. Nesse momento, Shui Ren rugiu. Mais rugas apareceram em seu rosto e sua aura se elevou novamente. Os dois punhos colidiram. Estrondo. Shui Van foi arremessado para longe e cuspiu um bocado de sangue. Ele caiu no chão e lutou para se levantar. Mas Shui Ren já o havia alcançado. Os olhos de Shui Ren estavam cheios de névoa negra, e seu rosto estava tomado por uma intenção assassina congelada. Ele deu um soco que acertou o peito de Shui Van. Estrondo. Shui Van tossiu outro bocado de sangue, e sua armadura óssea fez barulhos de rachaduras. No chão onde ele estava deitado, rachaduras se espalhavam como uma teia de aranha. O rosto de Shui Ren estava feroz. Ele não parou e desferiu outro soco. Estrondo. Os olhos de Shui Van estavam arregalados enquanto sangue jorrava do canto da boca. Sua aura havia enfraquecido significativamente. À distância, as pupilas de Lu Yuan se encolheram e ele apertou sua espada pesada. Shui Ren levantou o punho novamente, querendo atacar. Neste momento, ele parou de repente. A névoa